Capítulo 19. No dia seguinte, abriu-se uma nova cena em Longbourn. Mr. Collins fez a sua declaração em regra, tendo resolvido agir sem mais perda de tempo, pois a sua licença expirava no sábado seguinte, e como não o embaraçassem certas delicadezas de sentimento, fez o pedido com todas as formalidades que supunha indispensáveis à transação. Pouco depois da primeira refeição, encontrando juntas Elizabeth, Mrs. Bennet e uma das irmãs mais moças, ele se dirigiu à mãe com as seguintes palavras: "Posso esperar, minha senhora, que se entenda com sua filha Elizabeth para solicitar-lhe em meu nome a honra de uma audiência privada esta manhã?" Antes que Elizabeth, corando de surpresa, tivesse tempo de responder alguma coisa, Mrs. Bennet respondeu espontaneamente: "Oh, sim, pois não, certamente. Tenho certeza de que Lizzie terá grande prazer. Acredito que ela não fará nenhuma objeção. Venha, Kitty, vamos lá para cima." E apanhando os seus trabalhos, ela se afastava apressadamente, quando Elizabeth exclamou: "Não vá já, mamãe, peço-lhe que não vá embora. Mr. Collins terá que me desculpar, ele nada tem a me dizer que os outros não possam ouvir. Eu vou também." "Não, não, que tolice, Lizzie. Desejo que você fique onde está." E como Elizabeth, com olhares embaraçados, parecesse realmente disposta a fugir, ela acrescentou: "Lizzie, eu insisto que fique e ouça o que Mr. Collins tem a dizer." Elizabeth não podia se opor a uma tal injunção. Depois de refletir um instante, achou que seria realmente melhor acabar com aquilo o mais depressa possível. Tornou a sentar e, aplicando-se ao trabalho, procurou disfarçar a agitação e a curiosidade. Assim que Mrs. Bennet e Kitty se afastaram, Mr. Collins começou: "Acredite, minha cara Miss Elizabeth, que a sua modéstia, longe de prejudicá-la, acrescenta mais uma às suas outras perfeições. A senhora teria sido menos adorável aos meus olhos se não tivesse havido essa pequena resistência. No entanto, permita que lhe assegure que tenho a permissão da sua respeitável mãe para este empreendimento. A senhora dificilmente poderá ignorar o verdadeiro sentido das minhas palavras. No entanto, a sua natural delicadeza pode levá-la a dissimular. As minhas atenções foram marcadas demais para serem mal compreendidas. Quase desde o primeiro momento em que entrei nesta casa, escolhi-a para companheira da minha vida futura. Antes de me deixar levar pelos meus sentimentos a este respeito, talvez convenha dizer-lhe as razões que tenho para me casar, e além disso, os motivos que me trouxeram ao Hertfordshire, com o propósito de escolher uma esposa. A ideia de que Mr. Collins, com toda a sua solenidade, pudesse ser levado pelos sentimentos, provocou no espírito de Elizabeth tamanha hilariedade, que ela não pôde utilizar a curta pausa que se seguiu a fim de procurar detê-lo. Ele prosseguiu: "Minhas razões para casar são: primeiro, penso que é uma obrigação de todos os pastores que se encontrem em boa situação, como eu, dar bom exemplo à sua paróquia. Em segundo lugar, estou convencido de que isto contribuirá grandemente para a minha felicidade. E o terceiro motivo, que eu devia talvez ter mencionado primeiro, é o conselho e a expressa recomendação da muito nobre senhora que eu tenho a honra de chamar a minha protetora." 2 vezes ela condescendeu em dar-me a sua opinião sobre este assunto, sem que eu lhe pedisse. E na noite que precedeu a minha partida de Hunsford, durante um jogo de cartas, e enquanto Miss Jenkinson punha um tamborete sob os pés de Miss de Bourgh, Lady Catherine disse: "Mr. Collins, o senhor precisa se casar. Um pastor como o senhor tem a obrigação de se casar. Escolha uma mulher educada, é o que lhe peço. E, para seu interesse, escolha uma pessoa ativa, útil, que não tenha sido mimada pelos pais, mas que saiba administrar uma casa com economia. Encontre uma pessoa nessas condições o mais depressa possível. Traga-a para Hunsford e eu irei visitá-la. Permita-me, a propósito, observar, minha encantadora prima, que não considero a atenção e a amabilidade de Lady Catherine uma das menores vantagens que estão em meu poder oferecer-lhe. Penso que o seu espírito e a sua vivacidade a tornarão aceitável aos olhos de Lady Catherine.
especialmente se combinar estas qualidades com a veneração e o respeito que a posição de Lady Catherine hão de provocar inevitavelmente em seu espírito. Isto quanto à minha opinião geral a favor do matrimônio. Resta-me explicar por que lancei as minhas vistas sobre Longbourn, de preferência ao lugar onde resido, em que posso lhe assegurar, encontraria muitas moças encantadoras. Mas o fato é que, sendo eu o herdeiro do seu honrado pai, que no entanto pode ainda viver longos anos, achei que era do meu dever escolher uma esposa entre as suas filhas, para que o prejuízo destas pessoas possa ser o menor possível, quando aquele triste acontecimento tiver lugar, o qual, entretanto, como eu já disse, pode demorar ainda muitos anos. Este foi o meu motivo principal, minha estimada prima, e estou certo de que ele não me diminuirá aos seus olhos. E agora nada me resta senão lhe exprimir, na linguagem mais apaixonada, a violência da minha afeição. Sou perfeitamente indiferente à fortuna, e não farei nenhuma exigência dessa natureza a seu pai, pois sei perfeitamente que ela não poderia ser atendida. Sei também que as 1.000 libras a 4%, que só serão suas depois da morte de sua mãe, são tudo a que a minha prima tem direito. Sobre esse assunto, portanto, eu me conservarei silencioso. Pode ficar certa de que nenhuma observação pouco generosa atravessará os meus lábios depois que nos casarmos. Tornava-se agora absolutamente necessário interrompê-lo. "O senhor está se precipitando!" exclamou Elizabeth. "Esquece que ainda não lhe dei uma resposta. É o que vou fazer, sem mais perda de tempo. Aceite os meus agradecimentos pela honra que está me dando. Creia que o aprecio devidamente, mas é-me impossível fazer outra coisa se não recusar." "Não é preciso que me ensine", replicou Mr. Collins, com um largo gesto da mão, que as moças costumam rejeitar as propostas do homem que secretamente tencionam aceitar, da primeira vez em que são feitas, e que às vezes até esta recusa se repete 2 ou 3 vezes. Portanto, não estou absolutamente desencorajado pelo que acabou de dizer e espero dentro em breve conduzi-la ao altar. "Digo-lhe sinceramente", exclamou Elizabeth, "que a sua esperança me parece extraordinária depois da minha declaração. Asseguro-lhe que não sou dessas moças, se é que existem, que cometem a ousadia de arriscar a sua felicidade confiando nas possibilidades de um segundo pedido. Minha recusa é perfeitamente séria. O senhor não me poderia tornar feliz. E estou convencida de que sou a última mulher do mundo capaz de fazê-lo feliz. Creio até que se a sua amiga Lady Catherine me conhecesse, me acharia sob todos esses aspectos mal qualificada para essa situação." "Se eu tivesse certeza de que Lady Catherine pensaria assim", disse Mr. Collins muito gravemente, "mas não posso crer que sua senhoria desaprovasse a minha escolha, e pode ficar certa de que, quando tiver a honra de tornar a vê-la, falarei com todo o entusiasmo na sua modéstia, economia e outras estimáveis qualidades. Asseguro-lhe, Mr. Collins, que todos esses elogios serão desnecessários. É preciso que me conceda a licença de julgar por mim mesma e me faça o favor de acreditar no que digo. Desejo que se torne muito rico e muito feliz, e recusando-lhe a minha mão, faço tudo o que está em meu poder para auxiliá-lo a atingir os seus fins. Fazendo-me este oferecimento, já teve ocasião de mostrar a delicadeza dos seus sentimentos, e pode, portanto, tomar posse da propriedade de Longbourn, quando o meu pai morrer, sem nenhum escrúpulo. O assunto pode ser considerado encerrado." E dizendo estas palavras, Elizabeth se levantou e teria saído da sala se Mr. Collins não tivesse se dirigido a ela. "Quando eu tiver a honra de lhe falar pela segunda vez neste assunto, espero receber uma resposta mais favorável. Longe de mim, no entanto, acusá-la de crueldade neste momento, pois sei que é um costume do seu sexo rejeitar as primeiras propostas de um homem. E penso que me deu agora todos os encorajamentos compatíveis com a verdadeira delicadeza do caráter feminino." "Realmente, Mr. Collins", gritou Elizabeth com vivacidade, "o senhor me surpreende. Se o que eu lhe disse até agora pode lhe parecer um encorajamento, não sei de que maneira lhe exprimir a minha recusa de maneira a torná-la convincente. Peço licença, minha encantadora prima, para aceitar a sua recusa apenas como uma questão de palavras. Minhas razões para acreditar nisto são em suma as seguintes.
Não me parece que a minha mão seja indigna da sua pessoa, nem tampouco a situação que posso oferecer-lhe. Minha posição na vida, minhas relações com a família de Burgh e meu parentesco com a sua são circunstâncias que falam altamente em meu favor. E, além disso, a minha prima devia tomar em consideração também que, apesar dos seus muitos atrativos, não é certo que outra proposta de casamento lhe seja feita. O seu dote é infelizmente tão pequeno que provavelmente contrabalançaria os efeitos da sua beleza e das suas qualidades. Devo, portanto, concluir que, ao me rejeitar, não está falando seriamente, e prefiro atribuir a sua recusa ao desejo de aumentar o meu amor, deixando-me na incerteza, de acordo com os costumes habituais das mulheres elegantes. Asseguro-lhe que não tenho quaisquer pretensões a esta espécie de elegância, que consiste em torturar e atormentar um homem respeitável. Prefiro que me dê a honra de acreditar na minha sinceridade. Repito os meus agradecimentos pela grande honra que me deu, mas é-me inteiramente impossível aceitá-lo. Todos os meus sentimentos o impedem. Posso falar mais claramente. Não me considere uma mulher elegante que tenha a intenção de atormentá-lo, mas uma criatura racional, falando a verdade do coração. A minha prima é um encanto, exclamou ele com um ar de desajeitada galanteria. Estou persuadido de que, depois de sancionadas pela autoridade expressa de seus excelentes pais, minhas propostas não poderão deixar de se tornar aceitáveis. Contra tal perseverança na vontade de se iludir, Elizabeth nada poderia fazer. Imediatamente se levantou e saiu, determinada, caso ele persistisse em considerar as suas repetidas recusas como suaves encorajamentos, a apelar para o pai, cuja recusa podia ser decisiva e cuja atitude Mr. Collins não poderia tomar como afetação e artifício de mulher elegante. Capítulo 20. Mr. Collins não permaneceu muito tempo entregue à contemplação silenciosa do seu amor triunfante, pois Mrs. Bennet, que tinha ficado atenta no vestíbulo para surpreender o fim da conferência, assim que viu Elizabeth abrir a porta e se dirigir apressadamente para a escada, entrou na sala de almoço e cumprimentou Mr. Collins efusivamente, felicitando-se igualmente a si mesma. Mr. Collins recebeu e retribuiu essas felicitações com igual prazer. Em seguida, passou a relatar os detalhes da entrevista, cujos resultados encarava com satisfação, já que as recusas que sua prima insistentemente lhe opusera decorriam naturalmente do seu pudor e da genuína delicadeza dos seus sentimentos. Essa informação, entretanto, surpreendeu Mrs. Bennet. Ela desejava poder pensar igualmente que a filha tencionara encorajá-lo, opondo-se às suas propostas. Não pôde se impedir, no entanto, de desconfiar, nem de exprimir as suas desconfianças. Mas pode ficar certo, Mr. Collins, acrescentou ela, de que Lizzie será levada a adotar uma atitude mais sensata. Falarei com ela pessoalmente. É a menina teimosa e não sabe quais são os seus próprios interesses. Mas eu farei com que ela os reconheça. Perdoe a minha interrupção, minha senhora, exclamou Mr. Collins. Mas se ela é realmente teimosa e tola, não sei se neste caso será realmente uma esposa desejável para um homem na minha situação, que naturalmente procura a felicidade no casamento. Se, portanto, ela persistir na sua recusa, talvez fosse melhor não forçá-la a aceitar-me, pois se ela é sujeita a essas variações de gênio, não poderia contribuir muito para a minha felicidade. O senhor não está me entendendo, disse Mrs. Bennet, alarmada. Lizzie é teimosa apenas em assuntos como este. Em tudo mais, ela é a mais dócil das criaturas. Vou falar imediatamente com Mr. Bennet, e estou certa de que dentro em pouco arranjaremos tudo com Lizzie. E sem dar a Mr. Collins tempo para responder, correu para o marido, exclamando ao entrar na biblioteca: "Oh, Mr. Bennet, precisamos do senhor imediatamente. Estamos todos aflitos. Venha convencer Lizzie a se casar com Mr. Collins, pois ela declarou que não o quer. E a não ser que intervenha imediatamente, ele mudará de ideia e não a quererá mais." Mr. Bennet levantou os olhos do livro e fixou-os no rosto da sua esposa, com uma tranquilidade que as suas palavras aflitas não alteraram. "Não tenho o prazer de compreendê-la", disse ele, depois que ela acabou de falar.
Não sei de que está falando. De Mr. Collins e Lizzie. Lizzie declara que não quer Mr. Collins e este começa a achar que não quer Lizzie. Que é que eu poderei fazer? A situação parece irremediável. Fale com Lizzie pessoalmente. Diga que quer que ela se case com ele. Chame-a aqui. Eu darei a minha opinião. Mrs. Bennet tocou a campainha e mandou dizer a Miss Elizabeth que viesse à biblioteca. Venha cá, minha filha, disse o pai, ao ver Elizabeth entrar. Mandei chamá-la para tratar de um assunto importante. Disseram-me que Mr. Collins lhe fez uma proposta de casamento. É verdade? Elizabeth respondeu que era. Muito bem. E você recusou essa proposta? Recusei. Muito bem, chegamos agora ao assunto. Sua mãe insiste em que você aceite. Não é assim, Mrs. Bennet? Sim, ou eu nunca mais tornarei a vê-la. Você está diante de uma alternativa difícil, Elizabeth. De hoje em diante, você terá que se tornar uma estranha para um dos seus pais. Sua mãe nunca mais olhará para você se não se casar com Mr. Collins. E eu nunca mais a verei se você se casar. Elizabeth não pôde deixar de sorrir diante da conclusão. Mas Mrs. Bennet, que estava convencida de que o marido considerava o assunto de um ponto de vista idêntico ao seu, ficou excessivamente desapontada. Que é que você quer dizer com isto, Mr. Bennet? Você prometeu que insistiria com Elizabeth para que ela se casasse. Minha cara, Mrs. Bennet, replicou o marido, tenho 2 pequenos favores a lhe pedir. Primeiro, que me permita usar o meu próprio entendimento no caso presente. E, em segundo lugar, a minha biblioteca. Desejo tê-la a meu inteiro dispor o mais depressa possível. Apesar de profundamente desapontada com o marido, Mrs. Bennet não cedeu ainda. Continuou a falar com Elizabeth, alternadamente persuadindo e ameaçando. Tentou encaudilhar Jane. Mas esta, com toda a doçura possível, recusou interferir e Elizabeth resistiu aos seus ataques, às vezes com seriedade, outras vezes com bom humor. No entanto, a sua determinação permaneceu inalterável. Enquanto isto, Mr. Collins meditava, na solidão, sobre o que tinha acontecido. Ele possuía uma opinião demasiado alta de si mesmo para compreender o motivo por que a prima o recusava. E, embora sofresse no orgulho, intimamente continuava tranquilo. Seu interesse pela prima era imaginário, e a possibilidade de ela merecer as repreensões da mãe aplacava-lhe o rancor. Enquanto a família estava naquela confusão, Charlotte Lucas apareceu para passar o dia. Lídia a encontrou no vestíbulo e, correndo para ela, disse-lhe em voz baixa: Que bom você ter vindo. Aqui está muito divertido. Sabe o que aconteceu hoje de manhã? Mr. Collins fez uma proposta de casamento a Lizzie e ela recusou. Antes que Charlotte tivesse tempo para responder, apareceu Kitty, que vinha contar-lhe a mesma coisa. E mal tinham todas entrado na sala de almoço, onde Mrs. Bennet se encontrava sozinha, esta abordou imediatamente o assunto, apelando para a compaixão de Miss Lucas e suplicando-lhe que persuadisse a sua amiga Lizzie a ceder aos desejos da família. Faça isto por mim, minha cara Miss Lucas, acrescentou ela num tom melancólico, pois ninguém está do meu lado. Todos estão contra mim. Ninguém tem pena dos meus pobres nervos? Charlotte não pôde responder, pois Jane e Elizabeth entraram na sala. Aí vem ela, continuou Mrs. Bennet, tão despreocupada como se estivéssemos em York. Tudo lhe é indiferente, contanto que ela faça a sua vontade. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, Miss Lizzie. Se você continuar a recusar todas as propostas de casamento deste modo, nunca encontrará um marido. E eu não sei quem vai sustentá-la depois que o seu pai morrer. Eu não posso. Estou lhe avisando. Não tenho mais nada a ver com você a partir de hoje. Já disse na biblioteca que nunca mais lhe falaria. Pode ficar certa de que cumprirei a minha palavra. Não tenho nenhum prazer em falar com filhos rebeldes. Aliás, não tenho prazer em falar com ninguém. Pessoas que sofrem dos nervos como eu não têm grande inclinação a falar. Ninguém pode saber o que eu sofro. Mas é sempre assim. Quem não se queixa não encontra compaixão.
Suas filhas ouviram em silêncio, compreendendo que qualquer tentativa para trazê-la à razão só serviria para irritá-la ainda mais. Mrs. Bennet continuou, pois a falar sem interrupção, até a chegada de Mr. Collins, que entrou na sala com um ar mais grave do que de costume. Ao vê-lo, Mrs. Bennet se virou para as meninas. Agora insisto que todos calem a boca. Deixem Mr. Collins conversar um pouco comigo. Elizabeth saiu silenciosamente da sala. Jane e Kitty a acompanharam. Mas Lydia ficou onde estava, resolvida a ouvir tudo o que pudesse. E Charlotte, detida a princípio pelas poucas perguntas amáveis que lhe dirigiu Mr. Collins a respeito da sua família, e em seguida, movida por um pouco de curiosidade, contentou-se em ir até a janela e fingir que não estava ouvindo. Numa voz chorosa, Mrs. Bennet deu início à palestra com as seguintes palavras. "Oh, Mr. Collins, minha cara senhora", replicou ele. "Guardemos silêncio para sempre sobre este assunto. Longe de mim ficar ressentido com o comportamento da sua filha", continuou ele, numa voz em que transparecia o seu aborrecimento. "Resignar-se aos males inevitáveis é um dever que nos cabe a todos. É um dever que incumbe particularmente a um rapaz como eu, tão afortunado no começo da minha carreira. E acredite que estou resignado. E talvez um dos menores motivos que me levam a isso não seja a dúvida que me assalta sobre a minha própria felicidade, caso a minha prima tivesse me honrado com o seu consentimento, pois observei muitas vezes que a resignação nunca é tão perfeita como nos casos em que a felicidade que nos é recusada começa a perder uma parte do seu valor a nossos olhos. Espero, minha cara senhora, que não considere a retirada do meu pedido como um desrespeito para com a sua família, já que não pedi a sua intervenção perante Miss Bennet. Minha conduta pode ser reprovável, somente porque aceitei a minha demissão dos lábios da sua filha e não dos seus próprios. Mas todos estamos sujeitos a erro. A minha intenção sempre foi boa. Meu objetivo foi encontrar uma companheira estimável, sem perder de vista as vantagens que isto representava para a sua família, e, se a minha atitude foi de algum modo repreensível, apresento-lhe aqui as minhas desculpas. Capítulo 21. A discussão do oferecimento de Mr. Collins estava agora quase encerrada. Elizabeth sofria apenas do inevitável mal-estar que tudo aquilo lhe causava, e ocasionalmente das indiretas amargas da mãe. Quanto a Mr. Collins, os seus sentimentos se exprimiam principalmente não por embaraço ou depressão, nem pelo desejo de evitar a companhia de Elizabeth, mas pela secura das maneiras e por um silêncio rancoroso. Quase não dirigiu a palavra a Elizabeth, e as assíduas atenções de que ele tinha tanta consciência foram transferidas durante o resto do dia para Miss Lucas, cuja paciência e amabilidade foram um grande alívio para todos, especialmente para Elizabeth. No dia seguinte, Mrs. Bennet continuou indisposta e mal-humorada. Mr. Collins estava igualmente no mesmo estado de orgulho ferido. Elizabeth tivera a esperança de que o seu rancor pudesse abreviar a visita. Mas esse sentimento não pareceu alterar-lhe os planos. Ele tencionara partir no sábado e continuava decidido a ficar até aquele dia. Depois da primeira refeição, as meninas foram a Meryton, indagar se Mr. Wickham já tinha voltado e lamentar a sua ausência no baile de Netherfield. Encontraram-no ao entrar na cidade, e ele as acompanhou até a casa da tia delas, onde exprimiu a decepção que sentira por não ter podido comparecer ao baile. Suas palavras foram discutidas e comentadas por todos. Para Elizabeth, entretanto, ele admitiu que a ausência tinha sido voluntária. À medida que a hora do baile se aproximava, disse ele, achei que era melhor não me encontrar com Mr. Darcy. Que necessidade tinha eu de ficar num salão com ele na mesma festa durante tantas horas? Isto representava um esforço superior às minhas forças, e poderia dar lugar a cenas desagradáveis para mim e para todo mundo. Elizabeth aprovou calorosamente a sua prudência. Tiveram tempo para discuti-la plenamente, bem como para trocar mutuamente todos os elogios, pois Wickham e outro oficial acompanharam as meninas de volta para Longbourn. O fato de Mr. Wickham acompanhá-las oferecia uma dupla vantagem.
Não só isto revelava a Elizabeth a importância que ela adquirira aos olhos de Mr. Wickham, como lhe dava uma ocasião muito favorável de apresentá-lo ao pai e à mãe. Pouco depois do regresso, chegou uma carta para Miss Bennet. Vinha de Netherfield e foi aberta imediatamente. O envelope continha uma pequena folha de papel elegante, escrita em caracteres ornados, por mão feminina. Elizabeth viu que a expressão do rosto de sua irmã se alterara, enquanto ela lia, e que fixava com atenção certos trechos. Jane dominou logo os seus sentimentos e, pondo a carta de lado, procurou tomar parte na conversa com a sua costumeira alegria. Mas Elizabeth sentiu nela uma ansiedade que desviava a sua atenção até mesmo de Wickham. E assim que este e o seu companheiro partiram, Jane, com um olhar, convidou a irmã a acompanhá-la ao quarto. Aí, mostrou a carta dizendo: "É de Caroline Bingley." O conteúdo me surpreendeu muito. O grupo todo já deve ter partido de Netherfield a esta hora, a caminho de Londres, e eles não têm intenção de voltar. Ouça o que ela diz. Jane leu então a primeira frase. Continha a informação de que Caroline havia resolvido acompanhar o irmão e tencionava jantar naquele mesmo dia em Grosvenor Street, onde morava Mr. Hurst. A frase seguinte continha estas palavras: "Não lhe vou mentir, dizendo que sentirei falta daquilo que deixo no Hertfordshire, a não ser da sua companhia, minha cara amiga. Espero que ainda nos encontremos algum dia para gozar a repetição das muitas conversas interessantes que tivemos, e até lá procuremos atenuar a dor da separação com uma correspondência frequente e cordial. Conto com você para isto." Elizabeth ouviu estas pretensiosas expressões com a frieza que lhe inspirava a sua desconfiança. E, embora o caráter súbito daquela partida a surpreendesse, nada encontrava nela que lamentar. Não era a ausência das irmãs que impediria Mr. Bingley de morar em Netherfield. E quanto à perda daquela companhia, estava convencida de que Jane se consolaria facilmente, gozando a do próprio Mr. Bingley. "É de fato triste que você não tenha podido ver as suas amigas antes de partirem", disse Elizabeth, depois de uma curta pausa. "Mas espero que o período de felicidade futura a que Miss Bingley se refere chegue mais cedo do que ela pensa. Espero também que os agradáveis momentos que conheceram como amigas sejam repetidos com maior satisfação ainda do que antes. Mr. Bingley não ficará retido em Londres por causa delas. Caroline diz claramente que nenhum deles voltará para o Hertfordshire este inverno. Vou ler para você. Quando o meu irmão nos deixou ontem, imaginava que o negócio que o chamava a Londres pudesse ser concluído em 3 ou 4 dias. Mas como estamos certas de que isto não pode ser assim, e ao mesmo tempo estamos convencidas de que quando Charles chegar à cidade não terá pressa em tornar a deixá-la, resolvemos acompanhá-lo, para que ele não seja obrigado a passar as suas horas de folga num hotel sem conforto. Muitos dos nossos conhecidos já estão lá para o inverno. Desejaria que você, minha cara amiga, tivesse a intenção de fazer parte deste grupo. Mas, quanto a isto, não tenho muita esperança, e desejo sinceramente que o seu Natal no Hertfordshire seja repleto das alegrias que esta festa em geral nos traz, e que seus admiradores sejam tão numerosos que não sentirá falta dos 3 que lhe arrebatamos. É evidente, portanto, acrescentou Jane, que ele não voltará mais este inverno. O que é evidente apenas é que Miss Bingley não quer que ele volte. Você pensa assim? A iniciativa deve ter partido dele. Ele é dono de si mesmo. Mas você não sabe de tudo. Vou ler a mensagem que me magoou particularmente. Não esconderei nada de você. Mr. Darcy está impaciente para ver a irmã e, para falar a verdade, nós não estamos menos impacientes do que ele. Acho realmente que Georgiana Darcy não tem igual em elegância, beleza e cultura. E a afeição que ela inspira a Louise e a mim mesma acresce alguma coisa mais importante: a esperança que ousamos alimentar de que ela se torne mais tarde a nossa irmã. Não sei se antes já lhe manifestei os meus sentimentos a este respeito, mas não quero deixar este lugar sem confiar a você os meus desejos. E espero que não os considere insensatos. Meu irmão já a admira muito. Ele terá agora frequentes oportunidades de travar relações íntimas com ela.
Todos os seus parentes desejam a aliança do mesmo modo que nós. E penso que não me deixo iludir pela afeição que dedico à irmã, dizendo que acho Charles capaz de conquistar o coração de qualquer mulher. Com todas estas circunstâncias a favor desse casamento, e nenhuma que seja contrária, acho, minha cara Jane, que não erro ao alimentar a esperança de um acontecimento que fará a felicidade de tantas pessoas. O que é que você acha desta última frase? Indagou Jane ao terminar a leitura. Não é bastante transparente? Não declara ela expressamente que Caroline não espera nem deseja que eu me torne sua irmã? E que ela está tão perfeitamente convencida da indiferença do irmão que, suspeitando a natureza dos meus sentimentos por ele, tenciona bondosamente avisar-me? Pode haver outra opinião a este respeito? Sim, pode. A minha é totalmente diferente. Quer ouvi-la? De boa vontade. Eu a direi em poucas palavras. Miss Bingley viu que o irmão está apaixonado por você e quer que ele se case com Miss Darcy. Ela o acompanhou a Londres com a esperança de detê-lo lá e procurará persuadi-lo de que ele não gosta de você. Jane sacudiu a cabeça. É verdade, Jane. Você deve me acreditar. Nenhuma pessoa que os tenha visto juntos pode duvidar da afeição de Mr. Bingley por você. Estou certa de que Miss Bingley não pode ter nenhuma dúvida a este respeito. Ela não é tão simplória assim. Se ela tivesse recebido metade das demonstrações de amor que Mr. Bingley lhe dirigiu, teria encomendado o enxoval. Mas o caso é o seguinte: não somos suficientemente ricos e importantes para eles. E ela está tanto mais ansiosa de casar Miss Darcy com o irmão, porque espera que esta aliança entre as duas famílias favoreça uma segunda no mesmo sentido. Acho que há nisto uma certa ingenuidade. Ela teria alguma probabilidade de êxito se não houvesse Miss de Bourgh. Mas, minha cara Jane, você não pode imaginar seriamente que só porque Miss Bingley disse que o irmão dela admira Miss Darcy, ele seja agora menos sensível aos seus méritos do que quando se despediu de você na terça-feira. Ou que está nas mãos de Miss Bingley fazer com que, em vez de ter amor por você, ele se apaixone pela amiga dela. Se pensássemos a mesma coisa de Miss Bingley, replicou Jane, a ideia que você fez de tudo isto me tranquilizaria. Mas eu sei que a base do seu raciocínio é injusto. Caroline é incapaz de enganar alguém propositadamente. Tudo o que posso esperar no caso é que ela se tenha enganado a si mesma. Está certo. Você não podia encontrar uma ideia mais feliz, já que não quer se consolar com a minha. Acredite que ela se tenha enganado. Você já fez o seu dever quanto a ela, e não precisa mais se preocupar com isto. Mas, minha cara irmã, você acredita que mesmo no melhor dos casos eu possa ser feliz aceitando um homem cujas irmãs e amigos desejem todos que ele se case com outra pessoa? Você deve decidir por si mesma, disse Elizabeth. E, se depois de madura deliberação achar que a infelicidade de descontentar as suas duas irmãs vale mais do que a felicidade de ser a esposa de Mr. Bingley, aconselho-a a recusá-lo sem hesitação. Como você pode falar assim? Disse Jane sorrindo levemente. Você sabe que, embora me doesse excessivamente a desaprovação delas, eu não hesitaria. Nunca acreditei que você hesitasse. É por isto mesmo que não posso considerar a sua situação com muita piedade. Mas se ele não voltar mais este inverno, minha escolha nunca será solicitada. 1000 coisas podem acontecer em 6 meses. Elizabeth considerou com o maior desprezo essa ideia de que ele não voltasse mais. Pareceu-lhe ser apenas uma sugestão do interesse de Caroline. E nem por um momento pôde supor que esses desejos, por mais astutamente que fossem manifestados, pudessem influenciar um rapaz tão totalmente diverso de todos. Exprimiu à irmã o que sentia com toda a convicção de que era capaz, e teve o gosto de constatar dentro em pouco o efeito das suas palavras. Jane não tinha tendência a se deprimir e aos poucos recuperou a esperança, embora a sua desconfiança, às vezes, sobrepujasse o anseio de que Bingley voltasse a Netherfield e correspondesse aos desejos do seu coração. Elizabeth e Jane resolveram comunicar à mãe apenas a partida da família, sem alarmá-la quanto à conduta de Mr. Bingley. Mas mesmo esta notícia incompleta causou graves preocupações a Mrs. Bennet.
Lamentou a infelicidade de a família ter partido justamente quando todos estavam se tornando tão íntimos. Depois de se lamentar durante algum tempo, consolou-se com a ideia de que Mr. Bingley voltaria brevemente para jantar em Longbourn, e a conclusão de tudo aquilo foi a consoladora declaração de que, embora ele tivesse sido convidado apenas para um jantar de família, ela, Mrs. Bennet, tivera o cuidado de preparar um jantar de vários pratos.